Vamos, Charlie Brown? Charlie Brown, né? Então, e é interessante que o Charlie Brown, ele navegou em tudo que a gente estava falando. Eles tiveram uma fase de fazer um som em inglês pesado, imitando o que vinha de fora, mas sem falar da realidade local. E aí, cara, vai na foto tem uma foto do Chorão, um moleque. Chorão com 17 anos. Caramba, Chorão, gordinho. Ele nasce em São Paulo. E aí... a mãe dele teve um AVC, eu acho, quando ele era mais novo. E aí ele não completa os estudos e vai para Santos. Tive uma ligação muito forte, uma relação meio não compreendida ali com o pai dele. E aí ele, cara, se encontra no skate, mas ele é assim, um cara das ruas, assim, um cara também dos anos 90. Em vez de ser um menino de classe média que monta uma banda, só que ao mesmo tempo ele gosta de rock. Isso é uma coisa que só os anos 80, os anos 90 tiveram, né? Que é assim, uma pessoa sem ser de uma família rica, assim, o cara não podia comprar instrumento, não podia nada, mas ele se expressava através do rock and roll. Isso é uma coisa dos anos 90, né? E daí a juventude vai se ver muito nele, assim. Ele foi o último cara, assim, a falar pras massas, porque ele conseguia juntar várias tribos, assim. Verdade. A rua, o rap, o rock, o hardcore, e toda essa galera se via representada no Chorão. E pra mim, o Chorão foi o último roqueiro que a gente teve. No assim, conceito de personagem, de rockstar, de contestador e tal, depois dele não vem mais ninguém. Pode voltar lá pra primeira agora. Não, vai na do Charlie Brown antigo, tem uma que é do Charlie Brown antigo. Essa daí. Aí, cara, esse era o primeiro Charlie Brown, assim, ó. Cabelão, cara de mal e letra em inglês, né? Letra em inglês, e ele emulava o Phil Anselmo, do Pantera. Era o cara dele. Esse era o Charlie Brown, que nasceu ali em 92, como um nome de WhatsApp, né? Aí tinha um Champignon, e os outros dois são caras que depois... Porque quando ele fez a mudança de som, esses dois caíram fora pra continuar fazendo um som pesado. Acho que aquele ali é o Piu Piu, que era o baixista do Mr. Green. E, cara, foram anos que mais ou menos como Utopia, assim, insistindo numa coisa que não dava resultado, eles não conseguiam abertura, daí ele já tava em Santos. E assim, a vida do Chorão basicamente era ser despejado, tanto que a letra de Confisco são histórias reais. Tá com dívida e andando de skate pra um lado pro outro e sempre envolvido com alguém diferente. Ele já tinha um filho, né? Que ele teve com acho que em São Paulo, se não me engano, com uma namorada que ele teve aqui. E aí, cara, tem o cartaz do primeiro show do Charlie Brown. Quando virou Charlie Brown, ainda não teve uma mudança de som, mas o primeiro show deles foi em 93, aí ó, primeiro show da banda Charlie Brown Jr., aniversário do Chorão. Olha, que o nome sai de uma barraquinha de lancha, né? Barraquinha onde ele bateu, né? Charlie Brown. Uma barraquinha de lanche chamada Charlie Brown. Porque em Santos, né, principalmente na região ali do Canal 6, você ficava uma série de barraquinhas de hambúrguer e tal, não sei o quê. E o Charlie Brown nasceu daí, porque tinha uma barraca chamada Charlie Brown. E aí, onde é que esse Morro Nova Sintra aí? Sabe onde era? Sim, isso aí, opa. E aí foi o lugar onde eles fizeram. Mas assim, eles ainda... de fanzine. Perto do estádio do Jabaquara. E aí, nesses primeiros anos, continuavam nesse som pesado, cara. E a parada é que quando ele ouviu o usuário do Planet Hemp, é que ele se deu conta que tava falando de uma realidade que não... Tentando fazer outra coisa. Ele tinha que falar da realidade dele, tinha que cantar em português. A Grazi conta no livro dela, Grazi, daqui a pouco a gente vai ver a foto dela ali também, que ela também deu esse estímulo, assim, fala, Chorão, Alexandre, né? Ela fala, Ale, fala da sua realidade, fala das coisas que você vive, sabe? Aí o som começa a ficar com cara de Santos. Cara, eu gostei muito desse 400 litros de chopp. Pra quantas pessoas? Né? Pois é, né? Quantas pessoas será que foram? Será que sobrou? Será que faltou? Cara, o Transpiração Contínua Prolongada é um disco muito de Santos. Eu sou de Santos, eu me identifico muito com as letras ali. Tem tudo que ela gosta de escutar, que ele fala, eu só tenho uma magrela e uma P no BNH, isso é muito Santos. Né? Aqui em São Paulo, não sei se se chama bicicleta de magrela. É muito raro, é muito raro. Eu não chamava. Então, gente, no meu período a gente chama de magrela. E BNH é o conjunto residencial. O Banco Nacional de Habitação, né? Que eu também levei anos para saber. Sim, e não só isso, né? O Champignon morava num lugar que era bem barra pesada, que a gente chamava de Chaparral. Motivos óbvios. Chaparral era um bang-bang que passava na televisão. E que eram apartamentos residenciais do BNH. Então tem muito isso, assim. Tem uma conexão muito interessante com o Santos. Né? Principalmente no primeiro disco. O segundo também. Santos está sempre nos discos Charlie Brown, mas o primeiro...
É um disco tipicamente santista. Que é um som muito da praia, assim. Não, e as letras, né? Tem essa coisa toda. Tem uma história legal de Coro Vai Comer, que essa era uma música pesada, né? Era um hardcore, que aí o Rick falando, vamos trabalhar isso aí e deixar com um som mais ska. Porque na época tava se difundindo muito ska. Tinha bandas de ska, por exemplo, tinha o Boi Mamão de Curitiba, você tinha o Scuba de Curitiba, você tinha o Scamundongos e no Rio de Janeiro, o Acabou La Tequila, que era uma banda que teve o Cassim, teve o Donida, Cassim que virou produtor, Donida que depois foi tocar no Matanza, que tinha uma conexão com o ska. Eu creio que quando o Rick, eu nunca conversei isso com o Rick, mas quando o Rick falou, vamos fazer um ska, falou, olha, esse pessoal tá fazendo isso e vamos pegar mais pra esse lado. E uma outra coisa é que a gravadora tinha medo da música não pegar no Rio por causa do meu. Sim. Ele pegou pra caramba. Você não sabe. E o clipe, né? Eles passando pelo túnel, né? Que quando você chega de São Paulo, né? De ônibus, aquele túnel é praticamente obrigatório ali. É a primeira vista. Mas o Charlie Brown conseguiu condensar muito, né? Tinha muito de Rage Against the Machine, tinha coisa de Bad Religion, tinha coisa de esse hardcore mais pop, junto com as influências de hip hop, que depois o Chorão foi aproveitar melhor, junto com reggae, junto com um pouco de metal mesmo, que você tinha dois guitarristas que eram dois virtuosos, assim. Então foi uma combinação muito bem interessante. Muito interessante. E uma outra, essa parada também, né? Bons instrumentistas, coisa dos anos 90. O Champion era um negócio impressionante, né? A banda era muito boa, assim, né? Com o baixista. Tem uma foto dele com a Grazi, tem duas fotos. Tem uma colorida. Essa é a colorida. A Grazi, então, ele se conhece lá ele passou pela primeira vez por ela num canal 6, se não me engano. Ela tava com a mãe, achou. O que é esse cara? E aí depois foi saber que porque ele era problema, assim, né? Sim, muito. Não, ele não era. Você ouvia falar dele na época? Não. Eu sabia, ele ia muito na. Tem o Pepinho, que é o filho do Pepe, o grande ponto esquerda do Santos. O Pepinho tinha uma loja chamada Heavy Metal Discos, ali perto da Praça do Gonzaga, que é um ponto turístico. E dizem que o Chorão frequentava muito ali, mas nessa época eu já não morava mais em Santos. Cara, e aí ele era sinônimo de... Confusão, inclusive afetiva, né? Mas tanto que ela não queria, no começo, é o que ela conta na autobiografia dela, que ela tinha muito receio em ficar com o Chorão no começo, porque fala, esse cara vai me largar, ele pega todos, alguma coisa assim, até que ele vai lá, bate ou convida ela pra ir no flat dele, alguma coisa assim, e fala pra ela, Gra... Como é que ele fala? Eu vi esses dias, cara. Você é poesia em movimento. Sério? Você é poesia em movimento. Cara, ele falou pra ela, eu tô apaixonado por você. Pô, eles se beijaram e começaram a namorar ali na hora. E aí a história de Proibida pra mim é isso. E aí por que ela achou meu cabelo engraçado? Porque eles... a primeira vez que ela viu ele foi entrando ela tava com um namorado ainda, foi encontrar as amigas. Não foi isso. Ele conseguiu o telefone dela... Ou foi depois? Enfim, eles se encontraram num barzinho lá em Santos. Foi isso, ela foi sentar com as amigas. E aí, quando ela entra, quem tá na frente dela é um cara com cabelo com mechas vermelhas. E aí ela... dá licença, que daqui a pouco o cara vira, era o Chorão. E aí ela começa a comentar do cabelo dele. É por isso ela achou meu cabelo engraçado. Sei. E tem isso, pra mim, No Way, diz que não podia ficar. Por quê? Daí eles sentaram numa mesa, ele fala, vamos conversar e tal. Ficaram conversando até 4 da manhã. Quem foi buscar ela foi o namorado, só que o namoro já tava fazendo hora extra, assim, já tava pra terminar. E aí ela não podia falar, fica mais. Não posso, tem que ir embora. Ela disse que não podia ficar. E aí ele consegue o telefone dela e eles continuam se falando. E aí ficam juntos. Então, Proibida pra mim essa história. Aí depois tem uma história interessante de Te Levar, porque eles fazem um sucesso no primeiro disco, estão morando em Santos. Que na época ter um telefone celular era, né? Ela só tem... tem carro importado e telefone celular. Era... E aí Te Levar, porque quando eles fizeram sucesso, vamos ter que se mudar para São Paulo. Ele foi aconselhado ela não disse quem, mas ele foi aconselhado por algumas pessoas a omitir nas entrevistas que tinha namorada. Porque a gravadora, a Sony, não fica bem na EMI. Não fica Virgin, na verdade. Primeiro eles lançaram pela Virgin. Não é mesmo? Não ficava bem. Mulherada, né? Imagina, você tá com uma banda de rock e fala, não, eu sou casado. Ferrou de vez. E aí, por isso Te Levar é isso, porque ele tive pensando em me mudar sem te deixar... Não, ele decidiu levar ela. Resolvi pensar em nós, vou te levar daqui. Então a música também é a declaração, vamos dizer assim, do segundo disco. Mas aí o Transpiração agora vai lá pra primeira foto.
que é a foto da formação, né? Porque aí eles vão desenvolvendo esse novo som que tem a cara de Santos, aí ele começa a escrever em português, aí ele vai escrevendo letras sem parar, e aí eles conseguem gravar, porque tinha muito essa história da demo, né? Eles gravaram não sei quantas demos, até que uma vai parar no Tadeu Patola, da Lagoa, né? Da Lagoa 66. Lá de Santos. Não, de São Paulo. Lagoa 66 é São Paulo. Mas o Lagoa Mas onde já... eles conhecem ele? O Lagoa 66 já trabalhava muito com o Rick, né? E o Lagoa 66 lançou um disco pela EMI. Não, mas eu digo, como é que eles chegam no Tadeu? Boa pergunta. Não lembro. Mas o Lagoa fazia shows por aí. Provavelmente devia Bateu, fazer um ali no show. camarim, entregou pro Tadeu, e o Tadeu aí ouve e faz chegar no Rick. E aí o Rick é o artífice do primeiro disco deles. Sim. Que sai daí por esse selo. A Virgin era pra ser um selo... A Virgin era um selo subsidiário à EMI. Que também era pra ser de promessas, assim. Sim. Não, a Virgin era um selo independente que a EMI agrupou, tá? A Virgin lá fora, por exemplo, foi a gravadora que lançou o disco do Sex Pistols. Né? Tá. E a EMI comprou a Virgin. Mas foi só o primeiro dele saiu pela Virgin, né? Foi só o primeiro. Depois a EMI pegou. E o Henrique Bonadio, se eu não me engano, ele estava assumindo o cargo de diretor artístico da Virgin. Uhum. E aí ele viu os Racionais, o Charlie Brown e se encantou. E aí foi isso, os estouros foram Proibida Pra Mim. Proibida Pra Mim foi o maior estouro, né? Foi o disco passar de 300 mil, se não me engano, deu disco de platina. Mas o Corno Vai Comer, daí as rádios foram puxando. O que vem depois? Aí Gimme o Anel tinha uma polêmica, né? Chamava de uma música machista e tal. Daí eu tava lendo hoje o Chorão falando que a história é verídica. O quê? De Gimme o Anel. Tinha um cara, ele não diz quem era, mas ele... aí fala na resposta, perguntaram pra ele, vocês não acham que essa letra é machista? Ele fala, cara, minha intenção não foi ser machista, eu só posso dizer que é uma história verídica sobre um cara que tinha uma preferência e uma mina que tinha uma preferência. Tipo, a menina queria um cara fora do círculo social dela e o cara tinha uma preferência por sexo anal. Basicamente, a história era... Agora, se era ele ou não sei. Entendi. E é isso. Agora, o Chorão, cara, eu acho muito interessante porque ele era um cara que muito inseguro, se cobrava demais, assim. Ele musicalmente, você tá falando? Musicalmente. Ele sempre querendo se superar e sempre achando que nunca estava entregando o suficiente, ele acabou se tornando muito centralizador na banda e tomava muito para si as decisões, as responsabilidades e os ônus, inclusive, disso aí. Então, sempre quando as coisas davam errado, ele se cobrava. Isso está muito relacionado com a morte dele, assim, né? Sim. Ele chegou num período que ele já não conseguia sentir que estava se superando, e a primeira separação é por causa disso, né? O Thiago, pelo que a Grazi conta na autobiografia, o clima começou a ficar pesado porque ele começa a querer... Ele é um cara meio autoritário, assim. Ele quer dizer para onde que a coisa tem que caminhar. Fora que o uso excessivo de certos aditivos também... E ele era o cérebro do Charlie Brown. Os caras eram excelentes músicos e basicamente o acordo era, olha, eu digo para onde a gente vai, vocês vão tocar e a gente vai ganhar dinheiro. Só que é difícil você lidar com isso tanto tempo, né? E o Thiago foi o primeiro que pulou fora, não aguentou. E os outros três... Aí tem a história dos outros três, em 2005, né? Quando sai Thiago, Champion e Pelado, que foi um contrato... Marcão, Champion e Pelado. Isso, o Thiago primeiro a sair. Não tem na ordem, né? Mas esses são os caras que saíram. E foram 2 contratos, né? Um com o Chorão e outro com o resto da banda. Eles passaram a ganhar menos também, né? Tem uma questão aí não é muito dita, mas eles começaram a ganhar menos do que... Não ganhavam mais como integrantes da banda, né? Eles ganhavam pro show. Não era mais uma divisão... Mas eles não eram sócios? Então, não era mais essa divisão. Mudaram uma divisão daí. Mudou, né? Então é isso, essa história do Charlie Brown é muito essa. E aí quando os três saem, só que ele precisava dos caras. Era uma relação muito complicada nesse sentido. Porque o Thiago volta depois, né? Porque ele confiava nesses caras. E aí quando os outros três saem, ele vai atrás em quem que eu posso chamar? Que eu confio, é o Thiago. Aí ele chama o Thiago. Então era uma relação que os caras tinham dificuldade de conviver com o Chorão, de aceitar ele querendo, sabe... impor as coisas, mas ao mesmo tempo ele dependia deles no sentido de que era como ele confiava para ter uma banda de rock. Daí o Thiago agora, o Charlie Brown, essa formação, essa primeira formação, tem um disco fantástico que é o Nadando com Tubarões, né? Uhum. Que eu acho que também é um dos grandes discos do rock, é o que tem o Rubão, né? E então, para mim, as guitarras mais bem gravadas do Charlie Brown estão nesse disco, né? Estão nesse disco. Que é justamente essa mistura de hardcore com punk com rap. E o que mais que dá pra comentar deles? Cara, vale muito falar do acústico, né? Que ele
faz essa reconexão com o rock brasileiro dos anos 80, que ele chama o Marcelo Nova para cantar hoje. Né? E curioso, o Camisa de Vênus tinha um público possesso, tinha um público muito fiel em Santos. Tanto que o Viva é gravado em Santos. Eu tava nesse show. Por isso. Verdade. E outra coisa que é muito importante nesse disco é a participação dos rappers. Né? Se você for falar com, por exemplo, o pessoal da RZO que participa, eles falam, cara, o Chorão foi o primeiro cara a estender a mão pra gente e fazer. Todo disco tinha, né? Uma música. É louco, né? Porque ele era uma figura muito contraditória. A gente já falou aqui que ele ameaçava jornalista de morte. Tinha o Chorão e o Alexandre, dizia. Tinha o Chorão e o Alexandre. Tem uma história que o Edu Falaschi, que foi do Angra, contou que uma vez foram tocar, acho que foi em Fortaleza, que era um festival. Olha a combinação, né? Que era Charlie Brown Jr., Angra e um artista da MPB, assim, segundo escalão, terceiro talvez, que eu não vou falar. E aí o cara entrou no hotel, uma menina se aproximou dele, e falou, pô, você podia me dar um autógrafo? Pra quem? Pra esse do MPB? Quem? Tá. Botou. E aí o cara tava com o produtor do lado, ele olhou pro produtor e falou assim, eu não falei pra você que eu não quero ser incomodado com ninguém. E o Chorão tava no bar, o Edu conta isso. O Chorão tava falando, cara, diz que o Chorão saiu feito um raio. Você é filho da puta! Ninguém tá ligando pra você, essa é a única menina que veio pedir um autógrafo, não sei o que. Começou a gritar, dá essa porra desse autógrafo agora! Aí o cara foi lá, né? E ele tem muito isso, né? E ao mesmo tempo ele era capaz de atitudes muito escrotas. Mas, por exemplo, teve um cara em Santos que tem uma banda dessas loucuras que só tem em Santos. Era uma banda chamada Carnal Desire, que era uma banda de metal pornográfico, cujo vocalista, o Saulo, era policial. Então era um terror, porque o cara aparecia nos estúdios com o camburão, os caras começavam a dar descarga nas drogas e falavam assim, não, eu vim entregar minha fita demo. E o cara, bicho, tinha que fazer uma operação complicadíssima, cara pra caramba, né? O convênio de saúde não dava, então o Chorão falou, eu pago. E pagou a operação do Saulo, assim. Então eu tenho muita... Não vou falar pena, assim, né? Mas eu acho triste com o que aconteceu com o Chorão. E no ano passado eu entrevistei o Marcelo D2 para um outro assunto, né? E eu falei, pô, o Chorão, tá, não sei o que. Ele falou, cara, pouco antes de morrer, o Chorão ligou para minha casa de madrugada. É a repetição de jornalista odeia, mas o Chorão ligou chorando, falando, eu estraguei tudo. O quê? Tudo, cara. Anunciou. Ele falou assim, cara, eu podia estar numa posição muito melhor, né? Economicamente falando, em termos de popularidade, eu estraguei tudo, né? Eu fiz um monte de cagada e hoje ninguém mais quer saber do Charlie Brown, né? Era um risco alguém ser empresário do Charlie Brown. Era um risco uma gravadora. Eles queimaram muito nos últimos anos. Eles queimaram muito, né? Tem o documentário que eu acho muito bom, né? Que é o Marginal Alado. O cara, em vez de fazer... de cantar, ficava fazendo discurso e tal. Em compensação, eu conheci um road do Charlie Brown Jr., chamado Bim. Os caras iam tocar numa cidade no interior de Santa Catarina. O Chorão perdeu 3 voos. Chegou em cima da hora. A cidade toda tava xingando o Chorão. E o prefeito chamando o coro pra xingar o Chorão. A banda em cima do palco. Aí o Bim falou, 5 minutos. Em 5 minutos, todo aquele pessoal que tava xingando o Chorão tava mandando o prefeito pra aquele lugar. Sim, porque ele conquistava a massa. Ele conquistava. Ele era um outro cara também. O D2 é um cara extremamente carismático. O Chorão, ele criava uma empatia com a plateia única. Assim. Eu teve o Gastão aqui e eu tive uma experiência muito louca, cara, do programa Musicaus. E eu pintando um quadro com Charlie Brown na plateia e o Gastão apresentando e a plateia toda em volta. Que ano? A gente lembrou aqui, né? Sei lá, cara, 90 e alguma coisa. Lá no começo. Na época eu fazia quadrinhos e ele sempre chamava um artista pra fazer uma intervenção no palco. Eu tava pintando um quadro enorme de um anjo ao som de Charlie Brown Jr. Cara, que doideira. Eu tenho essa lembrança
na minha cabeça muito louco. E o Charlie Brown também olhando e vendo aquilo, cara. Mas era uma bandaça, né? Não, bandaça. A plateia é louco. E ao vivo foi uma das melhores. Né? Eu tava falando pra ele que o Renato, o Pelado, ele tocava numa música chamada Resgate 50, que tocava no inferninho, chamava Mingo Show Danças. Então, quando a Fernanda Balbino, da EMI, falou: Sérgio, pô, trouxe um cara. Vou te apresentar um moleque de Santos. Ele é de Santos também, era o Chorão. E o cara chorou, pô, tudo bem. Aí eu olhei pro Pelado e falei: porra, tu não é o Renato do Resgate 50? Aí eu deixei o Chorão de lado, assim, falei: pô, essa banda era muito boa. Mas é uma pena mesmo. É uma pena. Mas ele não submeteu. Ele sucumbiu a ele próprio. Assim. Sucumbiu a ele próprio. Tem um artigo. Eu raramente concordo com o André Forastieri. Raramente concordo. Mas tem um artigo muito fantástico do André Forastieri que ele fala justamente isso. Que o rock brasileiro morreu quando o público deixou de aplaudir essa atitude rock and roll do Chorão e foi se encantar por essa sensibilidade do Marcelo Camelo, do Los Hermanos. A partir dali, o rock brasileiro se ferrou. E eu acredito muito nisso. Né? Porque é um clichê, né? Mas rock é atitude, rock é rebeldia. E o Los Hermanos não tinha isso, né? O Chorão tinha. E era aquelas letras do malandro que sempre se dava bem, né? Eu gostava muito. Depois, quando a gente fala de Los Hermanos, eu vou contrapor essa... Os Los Hermanos.